Capítulo 351, Ilha da Lua Sombria. Tradução, do Corran Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Havia muitos locais perigosos no continente da queda do céu e existiam inúmeros lugares onde os artistas marciais no reino Xiantian haviam morrido. Havia mesmo muitos lugares perigosos que seriam fatais para os mestres no reino núcleo rotativo. Relativamente falando, a Ilha da Lua Sombria não era uma terra muito perigosa, no máximo, ameaçava os artistas marciais no reino Outian. Quando um verdadeiro mestre no reino Xiantian veio, eles naturalmente não seriam ameaçados por uma existência como o Rei Fantasma. Na verdade, mesmo que um artista marcial no reino Xiantian e o Rei Fantasma se encontrassem, as chances eram de que os dois mestres não lutassem entre si. Com dois seres fortes lutando, definitivamente haveria lesões em ambos os lados. Se não fosse por um grande tesouro ou benefício, então, naturalmente, não havia necessidade de arriscar uma batalha de vida ou morte. Com o cultivo atual de Lin Ming, ainda era perigoso para entrar na Ilha da Lua Sombria. Mas, com a habilidade secreta da seita tomando a lua para esconder a respiração, as chances de serem encontradas pelo Rei Fantasma eram escassas. Antes de chegar à Ilha da Lua Sombria, Lin Ming também visitou a Ilha do Lago Seráfico da nação Olu ao longo do caminho. Isso era uma aposta que o mestre Liang do Palácio Marcial dos Sete Mistérios da nação Olu havia perdido anteriormente. Mas, como Lin Ming estava constantemente ocupado lidando com outros assuntos, ele não teve tempo para visitar a nação Olu. Agora que ele estava indo para a Ilha da Lua Sombria, ele só aproveitou para passar por lá. Com a chegada de Lin Ming, mesmo que o mestre do Palácio Marcial Liang o odiasse com todo o seu coração, ele ainda tinha que tratá-lo com total respeito e reverenciá-lo com admiração. Isso era algo que ele não podia ser resolvido. O status atual de Lin Ming era muito aterrador. Por sua vez, deixando de lado o mestre do Palácio Marcial Liang, até mesmo o seu apoiador na seita do Vale dos Sete Mistérios, tinha que tratar Lin Ming com respeito. O Lago Seráfico da nação Olu certamente tinha os seus próprios pontos positivos. Sua água era como um néctar fino de jade e quando ele pegou um punhado, era incomparavelmente clara e até um pouco pegajosa. Enquanto ele segurava na mão, não escorria pelos dedos. Quando Lin Ming mergulhou no lago, seu corpo inteiro estava confortável. Ele respirou profundamente e então mergulhou direto para o fundo e selou todos os 6 sentidos dele. Ele era como um bebê suspenso no útero de sua mãe. Lin Ming não pretendia ser educado. Ele engoliu grandes goles da água que era como um néctar fino e deixou a água escorrer pelo corpo. Então, as impurezas negras começaram a sair por todos os poros de seu corpo e o ar impuro Outian no corpo de Lin Ming saiu junto com ele. Uma pura energia de origem do céu e da terra flui através de seus meridianos e uma parte dela permaneceu dentro dele. Lentamente, Lin Ming começou a perceber os benefícios do Lago Seráfico. A energia de origem fina do Lago Seráfico não poderia ser comparada a uma pílula de qualidade superior, mas esse tipo de energia de origem fina realmente tinha um efeito de purificação sobre as impurezas em seu corpo, isso era justamente o que Lin Ming precisava. Enquanto estava submerso, ele imediatamente começou a circular a crônica divina proibida do pássaro vermilion, manipulando a essência da chama para que ele queimasse as pequenas quantidades de toxinas das pílulas. Lin Ming utilizou o Lago Seráfico durante um dia inteiro, usando toda a energia de origem do céu e da terra que havia sido estocada dentro do Lago Seráfico por meio ano. O ansioso mestre do Palácio Marcial Liang só podia suportar a dor como se seu coração estivesse sangrando e sorria alegremente enquanto esperava que Lin Ming terminasse. Finalmente, ao pôr do sol, Lin Ming saiu do Lago Seráfico e secou os cabelos molhados. O mestre do Palácio Marcial Liang forçou um sorriso e uma empregada trouxe para Lin Ming um prato de frutas. Não havia necessidade de chutar uma pessoa enquanto ela estava sendo tão educada. Assim, todos os assuntos entre Lin Ming e mestre do Palácio Marcial Liang foram resolvidos.
Depois que ele deixou o lago Seráfico, o cultivo de Linming não aumentou, ainda estava no nível avançado do estágio de condensação de pulso. Era só que muitas das toxinas das pílulas em seu corpo foram limpas. Embora tenha tido um efeito maravilhoso, meio ano do armazenamento da energia de origem do céu e da terra do lago Seráfico foi suficiente para uma única absorção. Isso era um tanto inútil, não é de admirar que a seita do Vale dos Sete Mistérios deixaram o palácio marcial dos Sete Mistérios da nação Olu assumir este lago seráfico. Durante esses dias, Zolchinil estava muito silenciosa. Quando ela estava na residência da família Lin, ela geralmente tinha ficado no quarto e não tinha saído. À medida que os dois cruzavam o mar, a cor do mar tornou-se cada vez mais densa. Linming sondou o mar com sua percepção. O fundo do mar já havia ultrapassado o limite da sua força da alma e tinha mais de metade de uma milha de profundidade. Era dito que nas regiões profundas do Mar do Sul, a profundidade do mar era de centenas de milhares de pés. Estava no abismo dos lamentos e os mais terríveis monstros moravam lá, grandes quantidades de bestas viciosas poderosas do mar. Por exemplo, havia rumores sobre uma besta santa, um leviatã gigante, uma criatura que dizia ter dezenas de milhares de pés de comprimento. Claro, ninguém sabia a veracidade desses rumores. Esta é a Ilha da Lua Sombria à frente. Linming estava no dragão de inundação alado e perguntou a Zolchinil quando ele apontou para uma sombra cinza na frente. Zolchinil assentiu com a cabeça, milímetro. Quando Linming viu a Ilha da Lua Sombria com seus próprios olhos, percebeu que era muito maior do que imaginara. Enquanto ele estava acima com o dragão de inundação alado, ele passou rapidamente por algumas centenas de milhas. A terra abaixo dele estava completamente com uma cor vermelho, escura, com uma neblina sombria que se espalhava acima dela. Do alto, era impossível ver qualquer coisa. Quão grande é a Ilha da Lua Sombria? Pelo menos algumas milhares de milhas de comprimento e largura, eu não conheço os detalhes, Zolchinil disse com calma. Linming soltou um leve suspiro. Uma distância de 1000 milhas não era muito menor do que todo o território do Reino da Fortuna do Céu. Ele tinha ouvido que a Ilha da Lua Sombria era apenas uma ilha normal do Mar do Sul. Se ele tivesse que especular, então era muito provável que as principais ilhas da região da Ilha da Divina Fênix e da região demoníaca do Mar do Sul fossem dezenas de milhares de milhas de largura e de comprimento. Ainda isso era uma ilha. Mesmo chamá-la de um mini-continente não era um exagero. Depois de uma reflexão, percebeu que isso era natural. Se fosse realmente um pequeno pedaço de terra, então não seria capaz de suportar tantos poderes. Vamos para baixo, deve estar perto. Zolchinil tirou 2 papéis de inscrições de seu anel espacial e deu um para Linming. Despeje alguma verdadeira essência nele e coloque-o em seu corpo. Isso isolará a vitalidade em seu corpo para que você não seja incomodado por fantasmas e demônios. Linming recebeu o papel de inscrições amarelo e viu que uma marca vermelha estranha foi desenhada no centro do papel de inscrições. Esta era provavelmente uma maldição de sangue. Isso era provável da mesma área de símbolos de inscrição e também outro domínio de habilidades desconhecido para Linming. Ao colocar a verdadeira essência no papel de inscrições, o papel de inscrições queimou e se transformou em uma linha vermelha de sangue que penetrou no corpo de Linming. O poder da vitalidade do sangue de Linming foi instantaneamente escondido e sua pele originalmente bronzeada e requintada era agora pálida com uma cor cinza. A temperatura do corpo estava gelada e uma aura de morte era emanada dele. Este papel de inscrições fez com que um jovem garoto que estava cheio de vitalidade sanguínea parecesse com um moribundo. Que método impressionante! Linming ficou completamente impressionado. De acordo com histórias de fantasmas, os fantasmas adoravam comer a vitalidade do sangue. Dizia que podiam sentir o cheiro da vitalidade do sangue de um desconhecido a partir de dezenas de milhas de distância.
Se a vitalidade do sangue de uma pessoa fosse selada de modo que não fossem diferentes de um cadáver, então, naturalmente, esses fantasmas não viriam em busca de comida. É apenas uma habilidade insignificante. A seita tomando a lua não refinou armas ou fazia matrizes, tudo o que eram bons eram símbolos. Se eles eram símbolos ofensivos, símbolos defensivos ou símbolos de inscrição, eles eram habilidosos em todos eles. Zolchnil suspirou enquanto falava. Ela ficou triste porque seu coração se lembrou de todas as heranças e legados de sua seita que haviam sido destruídas. Oh! Eles também entendiam de símbolos de inscrição. Milímetro. Meu mestre Shuyi era um grande mestre de inscrição. Zolchnil falou e já não lamentava sobre isso. Ela acendeu o papel de inscrições em suas mãos e logo a vitalidade do sangue foi selada. Seu rosto rosado ficou branco como papel e ela sentiu como se estivesse doente com várias doenças terminais. À medida que os dois pousaram e pisaram na terra da Ilha da Lua Sombria, eles imediatamente sentiram um vento arrepiante, vendo apenas uma névoa sombria sem fim para qualquer ponto em que eles olhassem. Se um mortal normal fosse entrar em contato com esse tipo de névoa sombria, eles morreriam imediatamente pela contaminação de veneno de cadáveres e depois se transformariam em zumbis, tornando-se um escravo vivo da terra. Mesmo um artista marcial do estágio da condensação de pulso não poderia ficar aqui por muito tempo. Se eles não pudessem complementar sua verdadeira essência com pílulas, então a verdadeira essência em torno de seus corpos desapareceria e eles seriam envenenados até a morte. Esta foi a primeira vez que Zolchnil veio aqui. Ela avançou cuidadosamente para frente, segurando o pergaminho de jade em suas mãos e comparando constantemente o conteúdo com o meio ambiente. Para não mencionar os fantasmas que viviam no nevoeiro sombrio, a névoa sombria também carregava os fracos sons de fantasmas lamentando. Mesmo a terra da Ilha da Lua Sombria era assustadora, era tudo vermelho escuro carmesim, como se uma enorme quantidade de sangue estivesse derramada aqui. Lin Ming tentou enviar sua percepção para verificar se ele realmente não conseguia penetrar no chão, mas, ao fazê-lo, ele rapidamente retirou a força da sua alma. A rocha vermelha era como uma esponja que absorvia água. O chão em todos os lugares estava coberto de estalagmites de meio pé de altura, cada um deles incomparavelmente afiado, assim como as presas de um demônio vermelho. Se um mortal não fosse cuidadoso, podiam cair e empalmar-se com uma estalagmite. Seus intestinos seriam perfurados e seu estômago logo se apodreceria. Depois de caminhar uma distância tão longa, eles ainda não tinham visto uma criatura viva. Eles só viram alguns ossos espalhados por toda parte e sobre alguns desses ossos estavam flores. Essas flores eram de um vermelho brilhante e profundo, como se fossem feitas de sangue. As flores não tinham folhas, apenas espessas e incontáveis raízes que cavaram profundamente nos cadáveres, sugando toda a sua nutrição. O ar estava com um cheiro mesclado de sangue e enxofre. Quanto mais fundo eles iam, mais forte era esse cheiro. Esse vento estranhamente frio parecia penetrar diretamente em seus corpos e parecia exatamente como uma faca que estava raspando a alma. Lin Ming não sentiu muito, mas Zolchnil parecia que não podia persistir muito mais. Ela até colou algumas marcas de símbolo de sangue em seu corpo, mas não conseguiu parar de tremer, os braços subconscientemente agarrando seu próprio corpo. Neste momento, a resposta de Zolchnil era exatamente como uma garota mortal, pouco vestida e frágil, que estava parada no frio. Lin Ming expirou de leve e com um movimento de seus dedos, enviou vários fios de verdadeira essência verde ao corpo de Zolchnil. O poder da verdadeira essência verde e a vitalidade sem fim aumentou e o arrepiante vento Yin foi expulso. Enquanto andavam, Zolchnil sentiu várias correntes quentes ecoando em seu corpo, mantendo seus membros quentes. Com o vento fantasma arrepiante expulsado de seu corpo, Zolchnil virou-se e ficou surpresa ao ver que Lin Ming lhe ajudara. Quanto a esses vários fios de verdadeira essência, eles permaneceram em seu corpo sem a menor dissipação.
Isso fez com que Zolchnil se surpreendesse. Normalmente, a verdadeira essência que um artista marcial lançasse se dissiparia uma vez que perdesse o suporte da força da alma do corpo, ela iria desenrolar lentamente fora de controle e então dissiparia lentamente. Sem o apoio da força da alma, a verdadeira essência se tornaria incontrolável e gradualmente se dissiparia. Para ajudar a proteger alguém do vento frio, alguém precisaria colocar uma mão nas costas e continuamente inserir a essência verdadeira. Mas nada disso se aplicava a Lin Ming. Aquela estranha verdadeira essência esverdeada que ele soltou parecia ter uma vida própria, destruindo continuamente a névoa arrepiante. À medida que mais e mais da névoa sombria estava sendo destruída, o seu consumo de energia era realmente muito pequeno. Assim que mais de 50% da verdadeira essência de Zolchnil fosse consumida, Lin Ming mirria os dedos e mandava mais 2 fios de verdadeira essência no seu corpo, eliminando completamente todo o ar frio em Zolchnil. Obrigado, Zolchnil sussurrou. Não se preocupe com isso. Já se passou um pouco de tempo, não é? Os dois já haviam usado quase 1 hora para procurar. Embora Zolchnil tivesse um mapa em suas mãos, identificar a direção em que eles estavam viajando em uma névoa tão grossa e sombria não era fácil. Especialmente porque esta era a primeira vez que chegava aqui e ela não conseguia usar sua percepção para sentir os arredores. Zolchnil disse, se eu não estou errada, deve estar na frente desse muro de pedra. Lin Ming olhou para cima. A parede de pedra que Zolchnil mencionara estava a menos de 100 metros de distância. Era como um monstro vermelho que estava escondido no nevoeiro preto. A entrada deve estar no muro de pedra. Zolchnil disse com confiança quando comparou mais uma vez com o pergaminho de jade.